Bom dia, querido irmão, querida irmã. Hoje nós nos reunimos para comemorar o 29º domingo do tempo comum. E o Senhor nos deu hoje para refletir o Evangelho de Lucas, capítulo 18, dos versículos de 1 a 8. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou aos discípulos uma parábola, para mostrar-lhe a necessidade de rezar sempre, e nunca desistir, dizendo: Numa cidade havia um juiz que não temia a Deus, e não respeitava homem algum. Na mesma cidade havia uma viúva, que vinha à procura do juiz pedindo: Faze-me justiça contra o meu adversário. Durante muito tempo o juiz se recusou. Por fim, ele pensou: Eu não temo a Deus e não respeito homem algum, mas esta viúva já me está aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha a agredir-me. E o Senhor acrescentou: Escutai o que diz este juiz injusto. E Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que dia e noite gritam por ele? Será que vai fazê-los esperar? Eu vos digo que Deus lhes fará justiça bem depressa. Mas o Filho do Homem, quando vier, será que ainda vai encontrar fé sobre a terra? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, o Evangelho de hoje nos coloca diante de uma das parábolas mais profundas sobre a perseverança na oração, a da viúva insistente e do juiz iníquo. Jesus quer mostrar que a fé autêntica se revela na constância do coração que não desiste de Deus, mesmo quando tudo parece silêncio e demorado. A viúva representa todos nós, frágeis, às vezes cansados, mas que não deixam de bater à porta do Senhor. O juiz representa o mundo que parece indiferente à justiça e à dor humana. Contudo, Jesus nos garante: Deus fará justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite. Na nossa vida moderna, marcada pela pressa, pela ansiedade e pela cultura da resposta imediata, rezar com perseverança tornou-se um ato profético. Vivemos em tempos em que muitos rezam apenas quando precisam e desistem quando não veem resultados. Mas Jesus nos ensina que a oração não é um meio de convencer a Deus, e sim de transformar o nosso coração até que ele se conforme à vontade divina. E os santos então foram iluminados. Temos o exemplo de Santa Teresa de Jesus, mestra da vida interior, que dizia: Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, Deus não muda, a paciência tudo alcança. Essa paciência de Teresa é a mesma perseverança da viúva. Ela orava mesmo em meio a secas espirituais, sem sentir consolo, mas com fidelidade. Assim também, nós somos chamados a permanecer diante de Deus, mesmo quando Ele parece distante. Santo Agostinho nos recorda: a oração é o exercício do desejo. Quanto mais rezamos, mais dilatamos o coração para receber o que Deus quer nos dar. A viúva da parábola não apenas pede, ela persevera. A oração insistente alarga o coração, torna-o capaz de acolher a graça e de agir com fé. São João Maria Vianney, o cura d'Ars, dizia com simplicidade: Não é preciso falar muito com Deus, basta amá-lo muito. A oração perseverante não é feita de muitas palavras, mas de fidelidade amorosa. É o coração que insiste porque ama.
podemos dizer que essa oração é atual, que podemos aplicar no nosso cotidiano. Hoje, diante das injustiças sociais, das guerras, das violências e das dores pessoais, Deus nos pergunta: quando o Filho do Homem vier, encontrará fé sobre a terra? A fé perseverante é rara porque exige esperança, exige paciência e confiança inabalável. Mas é essa fé que transforma o mundo, não pela força, mas pela oração, que sustenta a caridade e gera justiça. Quantas viúvas modernas existem entre nós? Mães que rezam pelos filhos, jovens que buscam sentido, idosos que rezam em silêncio pelo mundo. A Igreja vive da oração, dos pequenos, dos perseverantes, daqueles que confiam mesmo sem ver. Portanto, irmãos e irmãs, não desanimemos da oração. Se o juiz injusto atendeu pela insistência, quanto mais Deus, que é o Pai amoroso, atenderá os seus filhos. Perseverar é amar, e amar é nunca desistir de Deus. Hoje, o Senhor nos convida a renovar o espírito de oração. Rezemos com confiança, mesmo sem respostas imediatas, pois a fé verdadeira não é medida pelas respostas, mas pela fidelidade no silêncio. Como dizia Santa Mônica, que rezou 30 anos pela conversão de seu filho Agostinho: aquele que tanto me fez chorar não pode perecer. Que a nossa oração seja assim, persistente, confiante e cheia de amor. Então deixo aqui esta oração para que possa fazer do nosso coração um coração perseverante, que não desiste diante das dificuldades, mas que usa dessas dificuldades e destes sofrimentos para o nosso fortalecimento e também para amadurecer a nossa vida espiritual. Senhor, fortalece-nos na perseverança da oração. Ensina-nos a esperar com fé, a amar mesmo no silêncio e a nunca desistir de buscar a Tua vontade. Que quanto vieres, encontres em nós um coração fiel e orante. Amém. Então deixa aqui esta reflexão do Evangelho de hoje, um Evangelho que nos faz meditar, nos faz refletir se realmente estamos sendo persistentes ou desistimos logo no momento de oração, se realmente confiamos, se realmente entregamos. Se você não confia, não entrega, a tua fé está fraca. Precisa confiar, precisa entregar. E principalmente Deus jamais vai nos desamparar, aqueles filhos que Ele ama. Amém? Oh, misericórdia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre a vossa família, a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.